agora. Diz assim o texto: e Eliseu ficou doente da enfermidade, olha que coisa séria, que o levou à morte, o acraseado, né? Que não é uma morte qualquer. Todas as vezes que tem acrase é para dar uma maior conotação. Eu vou usar um termo aqui gramatical, embora na gramática foi uma vergonha, né? As provas aí tudo compiladas. O presidente vai ter que mandar embora aí o ministro, que deu problema aí no Enem, deu problema no SISU, deu problema em tudo. É a educação do país. Mas enfim, o A, pastor Tiago, dando a ênfase à morte, todas as vezes que aparece a crase. Jeoás, não Joás, o rei Jeoás, ele é o rei de Israel, foi visitar o profeta Eliseu, e chorando por ele, exclamou: Abba, né? Ana Paula Valadão fala muito, né? O Abba significa meu pai. Abba, meu pai, que era a consideração que os reis tinham. Continua aí com o fundo aí, pastor Tiago. Era a consideração de chamar meu pai, consideração que os reis tinham pelos profetas. Tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abra a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguida, e cessou. O homem de Deus, que é o profeta Eliseu, ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Versículo de número 25 de Atos, é assim. Versículo 25 para a gente encerrar. 20 horas e 35 minutos. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. E como o profeta Eliseu havia falado, 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Você diz amém? Tiago José deixa lá no versículo 14. Vamos sair até as 9, né? Depois a gente continua o texto um outro dia, se assim o Senhor permitir. Meus irmãos, uma das coisas que nós devemos entender e que nós devemos guardar na tábua do nosso coração é que todos nós somos frágeis, independentemente da condição social, independentemente da etnia, independentemente da idade. Todos nós, todo ser humano, ele é frágil. Nós temos aqui um exemplo clássico concernente a essa fragilidade do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, um homem do campo, vocês conhecem um pouco da história dele. O pai dele era um dos maiores agricultores de Abel Meolá, uma região de grandes pastos, de grandes prados. Ele não vivia com problemas como nós temos, como o buraco da camada de ozônio, alimentos cheios de produtos com pesticidas.
Ele não vivia mediante as pragas, os vírus que dizimam a humanidade no século 21 e em outros séculos atrás. Era um homem completamente saudável, mas que por sua vez, veja, acabou ficando doente. Que isso serve de reflexão para nós. Somos frágeis, podemos ficar enfermos, podemos ficar acamados, podemos passar por cirurgias e ainda mais, podemos morrer. Ficamos analisando durante toda a vida desse homem, não perca a linha de raciocínio. O profeta Eliseu ressuscitou criança. O profeta Eliseu orou para que Naamã pudesse ser purificado, mas ele não conseguiu medicamento, ele não conseguiu ter uma fórmula, uma receita, irmã Josefina, diaboliza mais, para ser curado da sua própria enfermidade, que são os dilemas de Diácono José, missionária Sueli, diaconisa Sandra, que nós carregamos na nossa vida. Porque nós oramos, intercedemos, ajudamos, socorremos e conseguimos resolver os problemas de muitas pessoas e não conseguimos resolver os nossos problemas? Por que a gente consegue ajudar, socorrer, aconselhar, abraçar, né? Levantar a autoestima, a moral, fortificar outras pessoas, e quando surge uma dificuldade, um problema nas nossas vidas, nós não conseguimos resolver? Você pode ter absoluta certeza que o profeta Eliseu deve ter falado com Deus constantemente. O porquê daquela doença, uma doença que era uma doença grave. Veja, há doenças que não levam à morte, mas há doenças que podem levar à morte. Há doenças que não matam, há enfermidades que não matam, que você consegue se recuperar. Mas a Bíblia diz, irmã Ariane, que ele ficou doente e foi com essa mesma doença que o levou à morte. Ou seja, ele ficou durante um período de tempo enfermo, sem conseguir se medicar, sem Deus o curar. E nós temos que entender que por mais que nós tenhamos, para isso, uma ligação, um contato direto com Deus, uma afinidade com o Criador, nada impede do mal ocorrer na vida de cada um de nós. Nós não queremos, porque esse é o exemplo clássico do que? Era como se que no céu, olha aqui, eu abro uma conjectura, era como se tão somente o profeta Eliseu dissesse: Senhor, eu estou aqui enfermo, à beira da morte. Era como se Jesus dissesse: ô meu filho, se eu pudesse falar para você agora, porque não é o tempo, escute. Você vai morrer por causa dessa enfermidade e não vai carregar o pecado da humanidade. Mais difícil será para mim, porque daqui a alguns milênios eu vou descer à terra, vou nascer numa condição humana, vou suar, vou transpirar, vou ter sede, vou ter fome e vou ficar enfermo de pecado para morrer em prol da humanidade. Mas Deus não falou isso ao coração do profeta, porque tudo aquilo que nós passamos nas nossas vidas, ou iremos passar, Jesus passou por todos nós. Então guarde isso. Enfermidades podem acontecer, problemas podem acontecer na sua vida, e não é porque você está em pecado, não é porque você é amaldiçoado, pelo contrário, é a maneira de Deus tratar. Existem vários tipos de enfermidades: enfermidades físicas e enfermidades espirituais. Ambas também podem levar a pessoa à morte. Há enfermidades físicas que podem levar uma pessoa à morte, e há enfermidades espirituais que também podem levar a pessoa à morte e gerar uma morte ainda pior, a morte eterna. Diante de tudo isso, veja, nesse embate aqui, nesse script, a Bíblia relata que o rei de Israel, ele vai visitar o profeta Eliseu, mas poderia ser uma visita melhor, né? Porque a maioria das pessoas sabiam que o profeta Eliseu estava enfermo. Ora, se eu sei que você está enfermo, se eu sei que você está acamado, eu não posso chegar lá chorando, desesperado, porque você já está chorando ou tentando não chorar mediante a sua dificuldade. Quando uma pessoa está sofrendo um problema terrível na vida dela, você não pode chegar de qualquer maneira, você tem que chegar inteiro, forte, para não desestabilizar mais a pessoa, para não desestruturar mais ainda a pessoa, dizendo: poxa,
eu que estou sofrendo e o camarada que chega aqui chorando. Mas o rei Jeoás precisava de ajuda e ele não foi visitar por condolência. O rei Jeoás não foi visitar o profeta Eliseu por consideração. O rei Jeoás foi visitar o profeta Eliseu por interesse, querendo alguma coisa em troca, querendo receber algo a mais. E assim que ele chega, chorando, exclamando: Abba, meu pai, com toda consideração, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Ou dizendo assim: olha, tu és tudo para nós. Se Israel está de pé por causa das suas orações, se Israel está vivenciando as maiores bênçãos da sua vida é por causa de ti. E isso é verdade. Vocês se lembram do texto a qual está relatado no segundo livro dos reis de Israel, que tão somente constantemente eram as guerras da Síria e de Israel, e que Deus falava para o profeta Eliseu tão somente avisar ao rei de Israel se preparar e colocar soldados nas entradas e nas saídas da cidade, para não ser tão somente pego desapercebido? Isso está relatado no segundo livro dos reis de Israel, capítulo número 6. Por uma, duas, várias vezes ele ajudou a nação, ele ajudou o país, livrando a nação a não ser tão somente dizimada, derrotada. Veja que Eliseu ainda tem que ter paciência, o profeta Eliseu tem que ter paciência, e ele é direto. Veja, o profeta Eliseu não quer muito diálogo não, porque, meu irmão, ó, cá para nós, hein? Coisa chata. Você está enfermo, em vez da pessoa vir para te confortar, para te ajudar, começa a falar coisas do que não convém. Irrita, e você sabe, hein? Você sabe quando você está enfermo, a voz do pastor irrita. Até a sua voz irrita. Quem está enfermo não gosta de conversar muito. Tanto é que quando você chega no hospital, qual uma das primeiras placas de detalhes que você encontra lá? Silêncio. E tem aqueles doidos, né? Que já entra dentro da UTI, irmão Júnior, já entra dentro da sala e já vai gritando: e eu estou no fogo, eu estou no mistério, e já mato o fulano de tal. Aí a enfermeira já assusta, já aplica e troca o medicamento, acaba matando a pessoa. Silêncio, porque você não quer falar. Um dia eu estava mal mesmo, mal. Estava na zona leste de São Paulo, em Suzano. Naquela época havia um pregador que ele estava no auge, no apogeu. Aí o meu primo, já morreu, o saudoso primo, trouxe o camarada para orar. Eu pedi a cura naquele dia. O camarada, em vez de fazer a oração básica, ele começou a orar, como se estivesse numa praça, numa cerimônia solene. E a oração dele era a cópia que a oração que o pregador fazia no outro altar. Aí ele começou assim, pastor Tiago: Senhor, se eu tenho crédito com Deus, eu quero invocar o teu nome agora. Meu irmão, moribundo, quase morrendo, né? Que constantemente eram as minhas enfermidades de resfriado, né? Para quem ouvia essa mensagem sabe disso. As viagens me deixavam com imunidade baixa, pegava resfriados constantemente, ficava mal. Só estava ele e meu primo, e ele orava como se ele estivesse numa catedral, num congresso. Deus, levante agora o pastor Moisés Fernandes, ele é o teu servo. Falei: irmão, pode parar. E tossi assim. Você é louco. Deu agonia, falta de sabedoria. Olha para a pessoa que está dizendo, diga: ei, quando for convidado para orar, para levar a palavra, seja ético, meu irmão. Você não diz, diga: seja ético, seja ético. Diga: ei, seja você mesmo. Vai do teu jeito, da sua maneira de ser. Se você é do jeito do pastor Moisés, não vai do seu jeito. Deus vai te usar mais ainda, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Veja o pedido do profeta Eliseu, 15:9, ao rei Jeoás: vai, não quero conversa, rapaz, vai buscar o arco e algumas flechas. Um princípio: todas as vezes que você for encontrar o profeta de Deus, o homem de Deus, que aqui representa a presença de Deus, não deixe de levar as suas armas, não deixe de levar as suas ferramentas. Quais são as suas armas? A fé, sua confiança, seu temor diante de Deus. Onde quer que você for, onde quer que você vá, não deixe de carregar o seu arco, não deixe de carregar suas flechas,
Não deixe carregar as suas ferramentas. Onde quer que você for, leve-as, porque um dia você vai precisar da sua flecha, das suas armas, das suas ferramentas de guerra, dos seus instrumentos de guerra. Aleluia. Prontamente ele foi. Joás foi buscar um arco e as flechas. Lá vai o profeta Eliseu. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Joás o fez. Provavelmente o rei Joás não era um arqueiro, né? Os melhores arquistas ou arqueiros que existiram no Velho Testamento eram os da tribo de Benjamim. O livro das Crônicas fala sobre isso. Há vários homens e personagens bíblicos, principalmente no Velho Testamento, que se tornaram grandes arqueiros. Por exemplo, Ismael, o primeiro filho de Abraão, do relacionamento que ele teve com Agar, né? Que ele dá tão somente a geração dos ismaelitas, e depois vai virando uma outra nação. Ele se tornou flecheiro no meio do deserto. Há um caso também da Bíblia Sagrada que um certo dia na guerra, um arqueiro, ele precisava atirar a sua flecha contra um oponente, contra os inimigos, e ele, na simplicidade dele, acabou entesando o arco dele, e a flecha, os historiadores dizem que deu uma volta de 360 graus. A flecha, em vez de ir, né, numa diretiva em sentido contrário ao inimigo, ela deu uma volta no céu e acabou entrando tão somente pela armadura do rei Acabe, e ele acabou morrendo, porque ele estava disfarçado de Josafá. Para avisar tão somente que Saul iria matar Davi, Jonatas, filho de Saul, ele também atirou flechas várias vezes por jardas, né, para alertar. As flechas, elas são marcadas por jardas por distância, tá bom? Você ouviu isso daí, pastor Moisés? É as Olimpíadas, né? São jardas. Por exemplo, 10 jardas equivale a tão somente 100 metros, tá? 10 jardas equivale tão somente a 100 metros de distância, e 40 metros equivale tão somente aí a 400 jardas, que é marcado por distância. Pastor, ainda a linha importante de flecha e arco, onde o senhor quer entrar, que eu quero o caldo daqui a pouco. Os flecheiros, eles eram importantes nas guerras. Por quê? Você sabe que havia os arqueiros, os flecheiros, os lanceiros, a cavalaria, a infantaria. Os flecheiros você conhece nas guerras medievais, nos filmes que você vê aí, tão somente. As flechas, elas tinham um alcance longo, irmão Júnior, de você não precisar ir ter que encontrar o adversário, o inimigo, e ter que se cansar, correndo, sabe, desesperado. Manda os flecheiros, e vai aniquilando. Pastor, às 10 para 9 da noite, o que esses flecheiros têm a ver para a minha vida? As flechas aqui, retesadas, representam os inimigos espirituais de longo alcance, que você não consegue ver, mas o Senhor usa as flechas como ferramenta espiritual para abater, destroçar e aniquilar os seus inimigos. Vou repetir novamente: Deus usa as suas flechas de fé, as suas flechas de confiança, para serem atiradas contra os seus inimigos. Ei, você não sabe o inimigo, a qual distância está o teu inimigo e o teu adversário. Você não sabe o que está lá na frente, mas o Senhor, irmão Rafael, Ele sabe quem está lá na frente, e Ele quer usar flechas nesta noite para abater os seus inimigos e os seus adversários. Pastor, eu não tenho condições de encarar de frente o meu oponente. Muitas vezes não tenho condições, pastor, de encarar de frente o meu problema. É para isso que Deus te dá flecha, para não olhar na frente do inimigo, para não olhar na frente do adversário, porque a tua flecha representa Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que amante, eu sei que lavaste cavazeira. É Ele que vai à frente dissipando o teu inimigo, o teu adversário. Aleluia. Aleluia. Quem sabe o rei Joás, olha aqui para mim, estou te dando ouro. Ele não tinha a experiência que um arqueiro tinha, pelo fato de ser rei. Então o profeta Eliseu vai ajudá-lo. Veja, o profeta Eliseu, olha que coisa linda, vai pôr as suas mãos sobre as mãos do rei.
Porque há determinados momentos da nossa vida, meus irmãos, que nós não conseguimos ter firmeza para segurar as flechas da vida. Há determinados momentos da nossa vida que a gente diz: olha, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir. Por isso há instrutores da nossa caminhada, seja não somente para você que vai exercer o seu ofício, na sua profissão, no teste não somente que você vai realizar na empresa, sempre tem um ajudante, um instrutor para te dizer quais são as diretrizes. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Deus sabe que muitas vezes você não tem experiência com aquele tipo de ferramenta. Deus sabe que muitas vezes você não tem experiência com aquele arco e nem com aquela flecha. Então que Deus vai, Ele coloca as mãos dele. As mãos do profeta Eliseu representam as mãos de Deus, sendo colocado no teu patrimônio, sendo colocado na tua família, sendo colocado nos seus propósitos, para dizer: ei, você não vai tremer. Se você tremer, não tem problema. As minhas mãos estão te apoiando para que as suas flechas venham atingir a tua meta e teu objetivo. Oh, aleluia! Salvante, o que mandou vir a ser. Oh, quem sabe você não está conseguindo preparar a flecha, não está conseguindo retesar ela no arco, mas não tem problema. Deus está colocando as mãos dele, e quando ele coloca as mãos, oh, o inimigo não pode operar. Quando ele coloca as mãos dele, é a garantia da vitória. Quando ele coloca as mãos dele, é a garantia do sucesso. Ei, Deus sabe da sua condição, quem sabe cansado, quem sabe receoso, quem sabe sem experiência, mas Deus está colocando as mãos para te apoiar, para te fortalecer, e a tua flecha nesse ano chegará ao seu alvo, chegará ao seu destino, e o nome do Senhor será glorificado. Oh, quem acredita, quem acredita, quem acredita, quem acredita, lance as flechas da adoração, lance as flechas do louvor, lance as flechas, oh, aleluia, porque Deus cuida de ti. Qual é a direção? Olha aqui para mim, que você queira tirar a sua flecha. Qual é a direção que você quer que Jesus vá, que Jesus faça, que Jesus realize? O problema, olha aqui para mim, do rei Jeoás, o problema de Israel estava no Oriente. A Síria estava no Oriente. Mas onde está o teu problema? Você precisa mirar, focar, direcionar aonde você quer que Jesus chegue como flecha. Você tem que direcionar. É leste, é oeste. Quais são os pontos cardeais? Mirou, abre a janela. Abriu a janela. E ele disse: atire. E a flecha foi. Em seguida, veja o que o profeta Eliseu disse, 5:9. Pega as flechas. E ele as tomou. Agora ele vai dar outra ordem para o rei Jeoás. Agora pega as flechas, debate delas no chão, desce mais um pouquinho de água no Zé. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas. Você percebeu que no versículo 18, sobe um pouquinho de água no Zé, o profeta Eliseu, pastor Tiago, o profeta Eliseu, irmão Júlio, não fala quantas vezes o rei, irmã Josefina, tesoureira Regina, Diácono Rodrigo, teria que bater no chão as flechas. O profeta Eliseu não fala quantas vezes, se era uma, se era 2, se era 3. Ele não fala. O que ele apenas diz: pegue as flechas e bata nelas no chão. Deus me deu 2 revelações acerca desse texto que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, quando nós atiramos as flechas pela janela, e Jesus é a flecha e alcança os inimigos, são os inimigos que nós não conhecemos, que estão obscuros, que estão escondidos, mas eles estão lá. Quando o rei Jeoás vai ficar as flechas no chão, bater as flechas no chão, na terra, representa os inimigos, os oponentes que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, que a gente consegue lidar. Outra missão importante: quando são problemas que você não consegue enfrentar e não consegue ver, Deus coloca as suas mãos para você atirar a flecha. Quando são problemas que você pode resolver, que você tem condições de resolver, que você é capaz de resolver, Deus não coloca as mãos dele, porque ele acredita que você é capaz, que você
pode fazer. Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias, mas quando chegou a hora de remover a pedra, ele não removeu a pedra. Ele poderia ter orado: Lázaro para fora, sai para fora, e Senhor, tira a pedra que fecha o sepulcro. Mas o que Deus fez? Deus disse: tirai a pedra, porque era para os seres humanos fazerem aquilo que é para Deus fazer. Escute, você pode ter absoluta certeza, você pode estar convicto que aquilo que é para Deus fazer na tua vida, para te abençoar, para te curar, para te fortalecer, para salvar o teu filho, para salvar o teu esposo, para salvar a tua parentela, para aumentar a tua fonte de renda, para te levantar como instrumento na casa dele, aquilo que é para Deus fazer, você pode ter absoluta certeza que ele fará. Só que tem uma condição: aquilo que é para mim e você fazer, nós teremos que fazer. Ei, não tenha medo tão somente da aspereza no chão, não tenha medo da durabilidade do chão, porque o chão é duro, é difícil de tratar. O chão representa a dureza do coração humano. É difícil trabalhar no coração humano, é difícil trabalhar na natureza humana, mas o que Deus está dizendo através do profeta Eliseu: continua batendo no chão, continua usando a flecha, continue usando a flecha, continue usando a flecha, continue usando a flecha. Oh, pastor Tiago, olha o que Deus desceu aqui desenrolando. Essa flecha também tipifica quando Jesus, a flecha, desceu na tumba fria, na terra fria, e lá ficou, prontinho a subir. Ei, continue batendo no chão, continue batendo no chão. Oh, quem sabe é o chão da dificuldade, é o chão da diversidade, e você diz: pastor, eu não vou ver resultado, pastor, eu não vou conseguir. Mas o profeta não está dizendo nada, porque ele sabe que você vai conseguir. Vou repetir novamente: se ele falou que você não deve vencer, você vencerá. Se ele falou que aquele automóvel vai ser seu, ele será. Se ele falou que a tua família será salva, tua família será salva. Se ele falou que você vai ser curado, você vai ser curado. Mas não pare de bater suas flechas no chão, não pare de bater suas flechas no chão, não pare o teu propósito, não pare a tua caminhada, continue fazendo. Mas o erro grotesco e fatal do rei Joás, sabe qual foi? Depois de 3 vezes seguidas, todo animado, pulou, correu, cantou, adorou, profetizou. Depois de 3 vezes, sabe o que ele fez? Olha o que diz o texto: cessou, ele parou. Quantos começam no evangelho dando pulo e hoje rastejam? Se rastejasse ainda tudo bem, porque o paralítico de Betesda, ele se arrastava para chegar até o tanque. É isso que ele disse para o Senhor: até chegar lá, mesmo paralítico eu vou me arrastando. O problema das nossas vidas, guarde isso, maturidade para nós, é que nós começamos bem, animados. Deus começa colocando as mãos dele no nosso arco, nós atingimos os nossos objetivos espirituais, e quando chega para a gente fazer a nossa parte, a começar pelo pastor e todos nós, todos que me ouvem, a gente para. A gente começa jejuando, aí para. A gente começa no monte, aí para. A gente começa ofertando, para. Começa dizimando, para. Começa orando, para. Começa o relógio de oração, daqui a pouco cai o ponteiro, não sabe onde está o relógio, cessou. Outra coisa, enquanto Deus não parar e disser para você: parou, você não pode parar. Enquanto Deus não falar nada, você tem que continuar, porque o profeta Eliseu não está falando nada. Você viu o texto? O profeta Eliseu está vendo o esforço dele, como Deus está vendo o seu esforço, está vendo a dificuldade. Outra, Deus te prova em coisas mínimas. Pergunte para mim o que tem a ver, meu irmão, o que tem a ver fincando flecha no chão. Às vezes aquilo que você pensa que não tem nada a ver para a sua vida, é onde Deus quer te abençoar, é onde Deus quer abrir uma porta. Meu irmão, é como esses dias estava aqui o irmão Tiago que louvou. Ele disse: pastor Moisés, eu lembro quando o senhor há anos atrás, ali no Olga Verone, ele é um sobrevivente, que ele é evangélico há muito tempo. O irmão Tiago que louvou aqui, não o pastor Tiago. Eu lembro você há anos atrás, 18 anos atrás, né? Eu falei: está bom de memória, hein? Você estava com uma pasta assim, uma pasta, para falar com mais classe, estava com uma valise, é o termo usado, uma valise, tá?
você for comprar, aquela do senhor barriga, uma valise. E eu enchi aquela valise, irmão Júnior, de 25 fitas de Arco José, daquela capa horrorosa, a gente não precisa pôr aí, mas tem aí, fita cassete do Ministério Fim Vem. Meus irmãos, quando eu apresentei aquela fita cassete, a igreja toda deu risada de mim. Uma coisa simples, uma flecha fincada no chão. Veja, o tempo passou, olha o que a fita cassete com o nome Ministério Fim Vem gerou. Então são coisas simples, olha aqui para mim, que Deus vai te abençoar. Não questione, não pare, não cesse. A Bíblia diz, meus irmãos, que Isaac orou mais de 20 anos para Deus abrir a madre de Rebeca. Ana orou durante muito tempo para não somente receber a sua bênção, o seu Samuel. José esperou mais de 13 anos para os seus sonhos se cumprirem, não parou. Você já pensou, olha aqui para mim, olha aqui a história de bater flecha no chão. Você imagine Noé, mais de 100 anos construindo a arca, sem ter chuva, e os homens dizendo: isso é perda de tempo. Já pensou se ele desistisse? Já pensou se ele parasse? Já pensou se Jesus desistisse de nós? Já pensou se o seu pai desistisse de você? Já pensou se o seu pastor desistisse de você? Já pensou se os seus amigos desistissem de você? Por causa de uma luta, por causa de uma prova, por causa de uma universidade, por causa de um algo que você não está vendo? Olha aqui que linha de raciocínio, o leque da palavra está descendo, eu tenho que parar daqui a pouco. Veja, que quando tão somente o profeta Eliseu mandou ele atirar a flecha ao oriente, ele não sabe onde foi parar a flecha. Ele não sabe onde foi a flecha de Arco do Rodrigo, porque ela foi lançada pela janela. Irmão Júnior, agora não. Ele tem a flecha, está ficando ela na terra, batendo ela na terra, e ele está tendo contato com ela, não sabe onde ela está indo. Assim é a sua vida. Deus está te dando uma experiência para você enfrentar o teu oponente, o teu obstáculo frente a frente. Não tenha medo dele. Continue orando por essa causa, continue orando por esse propósito, continue orando por essa causa, continue orando por tua aposentadoria, continue orando para o teu filho. Pastor, não vejo resultado, ele continua na droga, ele continua na bebida. Continue orando. Ô pastor, eu não vejo resultado no meu trabalho, continue orando. Eu não vejo resultado, eu trabalho de noite, eu fico flecha no chão o dia todo, o mês todo, o ano todo, e não vejo nada. Deus não mandou você parar, Deus não mandou você cessar, Deus está mandando em você. Vá, segue a batalha, saia andando, continuar. Eu não estou vendo resultado, continua. Eu não estou vendo mudança, continua. Ou eu vou perder a ponta da flecha, a flecha é Jesus. Ele nunca vai perder a ponta, ele nunca vai perder a sua durabilidade. Ele nunca vai perder a sua subsistência e consistência. Ele nunca vai perder. Continue, 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 mantenha adorando, glorificando. Não importa se é pouco, se é muito, continue. Pastor, se eu estiver cansado, continue. Continue. O homem de Deus ficou muito irado e triste, porque é isso que Deus fica também conosco. O Espírito Santo se entristece conosco. Por quê? Porque veja o que o profeta Eliseu disse: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Pastor, não entendi, me ajuda a entender isso daí, estou te dando ouro. Se era para dar 5 ou 6 golpes, irmão Rafael, o que iria acontecer, Mariana? Quando chegasse na quinta vez que o rei Joás estava batendo na terra, ou na sexta, o profeta Eliseu ia falar: para, filho, era isso que eu queria. Pastor, resume, não consegui pegar. Então pega. Às vezes você está tão próximo, mas tão próximo da sua vitória. Às vezes você está tão próximo da sua bênção, do seu milagre, e você está pensando em desistir e parar. Quem sabe essa igreja está tão próximo de alcançar aquilo que ela tem, e a gente não pode parar. Você está perto do teu milagre, próximo do teu milagre. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Continue batendo, continue orando, continue gemendo. 3 vezes só você vai vencer. 3 vezes só. Era para a nação da Síria ser dizimada, era para ela ser
ser aniquilada. Passou onde o Senhor quer chegar. Aonde? Há determinados tipos de problema, aqui eu termino, 9:7, que tem que ser eliminados, irmão Júnior, Diácono José, pela raiz. Você já passou por situações da sua vida, por incômodos da sua vida, que você venceu para a raiz. Quando há um problema na sua arcada dentária, que tem que fazer o tal do canal, graças a Deus, Deus me protegeu, porque a minha boca tem uma fala, então não precisa do canal, graças a Deus. Para eliminar aquela dor, tem que arrancar, não tem? Né? Criar ali um canal para matar e eliminar aquele dente. É mais ou menos assim na odontologia? Há coisas da sua vida e da minha vida que nós eliminamos, que não te tenta mais, não te oprime mais, não te atinge mais. Lembra? Que lá no passado você tinha que ficar tirando flecha para lá e flecha para cá. Hoje não. Determinadas situações foram eliminadas. O que eu quero transmitir para ti, através dessa mensagem, há outros problemas que precisam ser eliminados de vez. Tem que ser eliminados de vez. Não podem ficar vivos. E depende de nós. E se nós persistirmos e formos determinantes e determinados naquilo que queremos, há determinados tipos de problemas que não vão nos incomodar mais, porque serão destruídos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você entendeu a palavra? Então levante a sua mão. Há determinados tipos de problemas que através da tua determinação não vai te assolar mais. Quem sabe você tem problema financeiro, problema espiritual, problema sentimental, problema de calúnia, tentar em certas áreas da vida. Pastor, eu estou cansado disso, eu quero que o Senhor elimina. Vamos atirar a flecha nesta noite. Se coloque de pé no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos. E é hora de arremessarmos as flechas. Seja na terra, céu, mar, onde quer que vá. Isso, clama. Diga, onde quer que você quer que a flecha chamada do Espírito Santo chegue nessa noite. Oh, janelas estão sendo abertas. Não é uma janela não. Passou meu problema, não é com as janelas, não é com os oponentes escondidos, é com aquilo que está à minha frente. Oh, aleluia. Vamos clamar. Vamos clamar. Vamos clamar. Vamos clamar. Eu navegarei. Desce o seu barco. Desce o seu barco. Desce o seu barco. Oh, aleluia. Uma flecha é louvor. Uma flecha é oração. Oh. O que você precisa nessa noite? Ao Deus do meu aleluia! Bora, ministério de flechas estão sendo atiradas nessa noite. Ai, eu sou de Carmantônia, sério. Glória a Deus. E Deus do seu ar. Receba a flecha do avivamento no teu coração. Receba a flecha do livramento sobre a tua vida. Receba a flecha da salvação no teu lar. Oh,
Se você sabe ouvir, oh, atire a sua flecha do louvor. Atire a sua flecha do louvor. Atire a sua flecha do louvor. Você crê naquilo que você recebeu, aplaude, 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 aplaude. Tome o seu assento, 21 horas e 15 minutos. Oh, aleluia.